Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Arena Cloud. Eu sou Sandro Rodrigues. E eu sou Leandro Porciúncula. E nessa série você vai conhecer o método que empreendedores de TI comuns estão usando para fechar negócio pelo preço que seus serviços realmente valem, sem precisar ficar abaixando preço ou negociando com aquele cliente que só fica pedindo desconto. No episódio anterior, nós te mostramos os 3 erros fatais que quase fizeram a nossa empresa quebrar e que empreendedores de TI não podem cometer de jeito nenhum se quiserem ter uma empresa realmente de sucesso. Nós te mostramos por que prestar os mesmos serviços que todos os seus concorrentes prestam é a mesma coisa que você vender gasolina. Ou seja, o que faz o cliente decidir é apenas o preço. Você também descobriu que uma empresa que não tem uma ação consistente para atrair clientes todos os dias não consegue crescer e tem grandes chances de ir para onde? Para o buraco. Nós também te contamos sobre o terceiro erro que 99% dos empreendedores cometem, que é vender o seu serviço. Nunca faça isso. Se você não assistiu o episódio anterior, clica nele aqui embaixo desse vídeo, porque o que a gente falou lá é a primeira parte de todo esse quebra-cabeça. E se você não assistiu o primeiro episódio, provavelmente você não vai entender nada do que a gente vai falar aqui hoje. E no episódio de hoje, você vai descobrir as 3 habilidades fundamentais de um gladiador cloud e como elas estão ajudando empreendedores de TI comuns a alcançarem resultados que eles não imaginavam que seria possível. Mas antes eu quero agradecer todos os comentários do primeiro episódio. É muito gratificante, é muito bom ver essa comunidade nascendo e crescendo aqui nessa série, as pessoas contribuindo com o conhecimento umas das outras. Comentários como o do Albano, que disse: pontos importantes foram citados e já observei falha na minha empresa e na forma de trabalharmos. Gostei muito dessa primeira aula, já na espera das próximas. Valeu, Albano, que bom que a aula está te ajudando. E o Hugo, que disse: fantástico, estou no mercado de TI há 18 anos e há 6 anos tenho minha empresa. Cometo esses erros praticamente todos os dias. E depois dessa aula, comecei a entender o motivo do qual minha empresa não cresce como deveria. Realmente preciso mudar o modo que abordo meus clientes. E o Fábio, que comentou: olha, verdadeiramente parte das coisas que disseram de fato faço errado e outras, graças a Deus, estou no caminho certo. Essas videoaulas são de suma importância, pois fazem com que eu pense, reflita os meus métodos e rotinas adotadas. Obrigado, vamos juntos até o fim do evento. Você deve estar se perguntando, tá, mas por que o nome desse método é Gladiador Cloud? E até o final dessa série você vai entender exatamente o que é esse método. Inclusive, no próximo episódio você vai ver ele funcionando ali na prática, na tela do computador. E no episódio de hoje você já vai entender o que é o Gladiador Cloud. O nome surgiu porque o gladiador ele é um guerreiro completo e muito bem treinado. Tem habilidades com várias armas, conhecimentos de vários tipos de lutas e estilos diferentes de luta. Um gladiador cloud também é um guerreiro completo e tem habilidades específicas. Mas existem 3 habilidades fundamentais que, se ele não tiver, dificilmente ele vai ter resultados. E são essas 3 habilidades fundamentais que você vai descobrir nesse vídeo. Quando nós adquirimos essas 3 habilidades, nós passamos a atender clientes do Brasil todo. Os nossos serviços começaram a ser executados muitas vezes mais rápido e a gente conseguia cobrar 2 ou até 3 vezes mais por eles. As 3 habilidades que você está prestes a descobrir aqui nesse episódio são responsáveis por triplicar o crescimento da nossa empresa sem a gente precisar contratar mais pessoas. E a gente já faturou quase R$1 milhão nos últimos 10 meses com apenas 4 pessoas na operação. Na Roma Antiga, cada gladiador tinha o seu próprio estilo de combate, suas próprias armas, movimentos e golpes individuais, surpreendendo os adversários a cada movimento. Trácio. Um dos principais estilos de luta era o trácio, que lutava com espadas chamadas de ciscas, que eram pequenas e curvadas. Usavam também um escudo pequeno, tinham chapas de metal para proteger as pernas e elmos emplumados. Secutor. O Secutor era um guerreiro de peso, com elmos que cobriam o rosto todo, espadas e grandes escudos que protegiam todo o corpo. Retiário. Outro estilo era o retiário. Esses eram mais rápidos, já que quase não usavam proteção corporal, nem escudos e nem elmos. Por outro lado, eram mais ágeis e faziam ataques rápidos com as suas adagas, tridentes e redes que usavam para prender o adversário.
Esses foram alguns exemplos dos gladiadores da Roma Antiga e as suas habilidades. E agora você finalmente vai descobrir quais são as 3 habilidades fundamentais do gladiador Cloud. Primeira habilidade, o elemento surpresa. Computação em nuvem do jeito certo. Você se surpreenderia se soubesse a quantidade de profissionais que usam virtualização ou VPS em um provedor comum e acham que estão usando computação em nuvem. E por isso, eles não conseguem fazer nem 10% do que um gladiador cloud faz. É como um gladiador novato que achava que o escudo era só para se defender, até ele levar um forte golpe com o escudo do adversário, e então ele percebeu que ele também era uma arma poderosíssima. É comum alunos nossos dizerem que já usavam computação em nuvem antes do curso, e depois eles verem que estavam fazendo tudo errado. Alguns servidores da empresa eu já tinha migrado, mas eu tinha ido a alguns congressos aqui no Rio de Janeiro da Amazon, então a gente começou a pesquisar e fazia do modo que a gente achava que era correto. Da forma que a gente fez. Subi um servidor, joguei tudo lá dentro do servidor e vamos embora. Isso eu fiz muito antes de conhecer vocês, essa migração. Então, porque a visão que as pessoas têm de nuvem, principalmente o profissional de TI, que não conhece nuvem, é que é o VPS. A trajetória assim, de nuvem eu considero de quando eu comecei a fazer o treinamento para cá, entendeu? Porque até então, antes a gente não fazia nuvem, eu só hospedava as coisas na Amazon, entendeu? Então, assim, eu não tinha conhecimento de nuvem, entendeu? De serviços, como montar os serviços para eu ter escalabilidade, ter segurança, entendeu? A computação em nuvem é a evolução do TI. A cada dia, ambientes locais e VPS estão ficando mais defasados, porque os recursos da computação em nuvem são infinitamente maiores. É como se você tivesse lá um arsenal com várias armas, que são os serviços do provedor de nuvem, prontos à sua disposição. E através da tela do computador você vai clicando e escolhe o serviço que você quer usar e combina um com o outro, e a estrutura pode ser criada em alguns minutos. Agora você vai conhecer alguns motivos pelos quais a computação em nuvem dá vantagem para o Gladiador Cloud. Implantação mais rápida. A implantação de um serviço em cloud é mais rápida e você pode fazer em 30 minutos um trabalho que levaria um dia inteiro para fazer no TI tradicional, ou até mais. Olha só o que o Lucas falou. Hoje, por exemplo, eu consigo levantar um servidor em menos de 10 minutos. Né? Então, assim, é um negócio que não tem nem como comparar. Antes eu tinha um tempo aí, pelo menos, olha, eu preciso de colocar um firewall com um servidorzinho lá 2012, server. No mínimo um dia para fazer aquilo ali funcionar e deixar a coisa toda rodando bonitinha, né? De forma correta. Hoje não, hoje você coloca ali em 10, vamos pôr em meia hora, você está com tudo pronto, funcionando, tá rodando beleza. E se você ainda tiver um backup, pega lá a sua aplicação, sobe ali, coisa de 1 hora já está com a aplicação funcionando, a loja do cara vendendo tranquilo. Trabalho que você gastaria um dia todo, o profissional consegue fazer o mesmo trabalho aí 5, 6 vezes no mesmo dia, então você otimiza tudo isso e acaba lucrando muito mais, né? Com certeza. Mais segurança. O provedor de nuvem como a AWS tem os data centers mais seguros do mundo, espalhados por todo o globo. Assim você pode distribuir os seus recursos em data centers diferentes. Imagina se você tem um servidor em um país e uma redundância desse servidor em um outro país. Não é à toa que eles são usados por grandes empresas como Netflix, iFood, Rede Globo, inclusive alguns bancos como o Nubank e o Banco Inter, por exemplo. Eu sou o Marcos Ferreira, eu cuido da infraestrutura Amazon do Nubank. O Nubank só poderia existir se fosse na nuvem, basicamente com os tipos de tecnologias, a rapidez, escalabilidade e a segurança que hoje a nuvem oferece. Um data center tradicional, nas suas estruturas tradicionais, não teria a mesma quantidade de recursos disponíveis para a gente fazer o sistema do jeito que a gente imaginou. Facilidade para aprovar os projetos. Os empreendedores que adquirem habilidades de computação em nuvem não precisam mais se envolver com equipamentos como servidor, ativos de rede, cabeamento, e o cliente não precisa mais investir na aquisição desses equipamentos. Isso facilita muito a aprovação dos projetos, porque o projeto já começa sem ter um investimento inicial. Muitos clientes que tinham problema antes, a gente começou a vender para eles soluções e com essa nova tecnologia. E aí é onde a gente conseguiu vender muito. Consegue vender muito mais fácil com essa tecnologia, porque antes,
Quando ia vender, tinha sempre um problema do cliente não saber e depois chegava na minha parte para implantar o sistema. Na hora que eu ia implantar o sistema, não tinha nem servidor para implantar. E aí o cliente ficava sabendo que tinha que comprar uma máquina, um servidor, né? Então, hoje não, hoje já vende o sistema como serviço. Liberdade geográfica. Com a computação em nuvem, você também pode atender clientes de todo o Brasil, ou do mundo inteiro, se você quiser. Hoje, 90% dos nossos clientes são de outras cidades, e nós atendemos todos eles remotamente, e isso com um custo praticamente zero. Eu só preciso ter um computador, uma conexão com a internet e colocar as nossas 3 habilidades fundamentais em prática. Quando você tem uma plataforma que você pode trabalhar de dentro do escritório, você já reduz significativamente o custo de ir e vir, acaba viabilizando mais também e aumentando, sim, o nosso rendimento dentro da nuvem. Então, hoje você tem ali, às vezes, um contrato de manutenção e você tem um valor X, que aquele valor X ali é para os gastos diários, é deslocamento, é hora técnica, aquela coisa toda, né? Quando você trabalha numa estrutura remota, que é muito mais prático de se trabalhar, você vai somar isso no final do mês, você vê que aquele valor ele é significativo e juntando todos os clientes, aquele valor ali se torna um rendimento muito maior, com certeza. Talvez você possa estar pensando, mas meus clientes não me pedem computação em nuvem. Nunca nenhuma empresa me pediu isso. Você sabe por que isso acontece? Porque a maioria das empresas não conhecem computação em nuvem. Eles não sabem o que é possível fazer com ela. Então ninguém pede uma coisa que não conhece. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez o meu pai queria trocar de carro. Então ele estava visitando umas lojas e os vendedores estavam falando para ele sobre direção elétrica. Ele não fazia questão, hidráulica, elétrica, para ele era tudo igual, não tinha diferença. Até que um vendedor falou para ele que a direção elétrica ela era independente do motor do carro. E além disso, ela era mais leve e ela ajudava na economia de combustível. Ele não sabia o que era possível fazer com a direção elétrica. Até alguém ir lá e falar para ele os benefícios. Então ele começou a se interessar por carros com direção elétrica. O método Gladiador Cloud tem técnicas baseadas na psicologia do consumidor para despertar esse interesse no cliente. Além disso, essas técnicas fazem você atrair novos tipos de cliente. Aquele cliente que entende o valor do seu serviço. Segunda habilidade, a grande estratégia. Um gladiador, antes de entrar na arena, precisava conhecer cada um dos seus oponentes a fundo se quisesse vencer. Ele estudava cada movimento, cada arma que seus oponentes usavam e precisava saber os pontos fortes e fracos de cada um deles. No nosso caso, o Gladiador Cloud precisa conhecer o cliente a fundo, mas nessa luta, ambos saem ganhando. Essa é uma estratégia usada até hoje em todos os esportes, em todas as artes marciais, UFC, canoagem, até no futebol. Atletas e clubes têm uma equipe especializada em estudar o adversário, analisando vídeos detalhadamente e montando uma estratégia. No livro A Arte da Guerra, que é um clássico para estratégias empresariais, uma das lições de Sun Tzu é: se você conhece o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se conhece, mas não é o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se não conhece o inimigo nem a si, perderá todas as lutas. Uma escola de gladiadores investia milhares de denários, que era a moeda da época, para analisar os adversários. Eles tinham espiões nas outras escolas e não abriam mão desse recurso, porque eles sabiam que sem ele, eles poderiam ser surpreendidos na arena. O Gladiador Cloud não é diferente, mas a luta que ele vai vencer aqui é a de fechar negócios pelo preço que os seus serviços realmente valem, sem precisar ficar baixando o preço e dando desconto o tempo inteiro. Mas para você entender isso, eu preciso explicar sobre a pirâmide de Holmes. Chet Holmes é um americano famoso pela atuação como produtor e roteirista de filmes de Hollywood. Ele ajudou a produção de vários filmes, e entre eles O Mercenário e Spartacus, que é um clássico aí sobre gladiadores. Ele também criou mais de 500 campanhas publicitárias para as empresas mais ricas da lista da Fortune. Holmes afirma que se você encher uma arena com todos os seus prospects, ou seja, seus possíveis clientes, para fazer uma apresentação dos seus serviços ou da sua empresa, 90% das pessoas vão levantar e vão embora. Segundo ele, isso acontece porque apenas 3% das pessoas desejam realmente comprar algo nesse momento. 7% delas estão abertas a propostas. E agora o que eu vou te falar pode mudar completamente a tua empresa. Pode fazer você sair da eu-presa, onde você faz tudo, para um negócio muito lucrativo. Quando nós descobrimos isso, foi como colocar um óculos de grau numa pessoa que só enxergava vultos.
foi o que fez a gente sair da beira da falência para 1 milhão de faturamento anual em menos de 3 anos. Vamos lá. Primeiro nível da pirâmide de Holmes. Você sabia que aqueles 3% de pessoas que querem comprar são justamente os piores clientes para você vender? São os que ficam chorando e pedindo desconto. E é só neles que você e os seus concorrentes conseguem chegar. Deixa eu te explicar melhor isso. Os 3% das pessoas que querem comprar já sabem que tem um problema que precisam resolver. Então, elas estão buscando, elas estão procurando serviços como os seus. Elas buscam na internet e encontram lá os seus concorrentes. E se você faz algum tipo de divulgação, talvez ela encontre você lá também. Então ela entra em contato com algumas empresas e começa a pedir orçamento. Depois que tem alguns orçamentos em mãos, ela começa a barganhar preço, pedir desconto para ver quem é que faz mais barato. Nesse momento, você entra numa espécie de leilão com seus concorrentes. Vende quem fizer o menor preço. Como o mercado de TI está cheio de empresas que prestam os mesmos serviços, o cliente está em vantagem e ele sabe que se você não baixar, o outro vai baixar. Mas o ponto-chave disso é o seguinte: todo mundo que anuncia algum serviço só consegue chegar nesses 3%, porque são os únicos caras que estão realmente procurando aquele serviço. Pensa comigo, quando as empresas colocam um anúncio sobre um serviço, os únicos que se interessam são esses caras, porque só eles realmente estão lá na internet buscando aquele tipo de serviço. Então, só eles vão se interessar por aquele anúncio. Os outros 97% ninguém consegue alcançar. É um mercado que não está sendo explorado. E aí que está a grande estratégia do Gladiador Cloud. Ele consegue se comunicar com excelência com esses 97% do mercado. E quando ele faz isso, seguindo o método do Gladiador Cloud, ele atrai um outro tipo de cliente. Aquele que vê o seu serviço como uma oportunidade para melhorar. E agora, nos próximos níveis, você vai entender isso melhor. Segundo nível da pirâmide de Holmes. No segundo nível, esses 7% são pessoas que Holmes disse que estão dispostas a ouvir sobre a sua proposta, mas elas não estão procurando. Então, elas não vão encontrar os seus anúncios ou dos seus concorrentes, mas elas sabem que tem um problema, só que elas estão procrastinando para buscar uma solução, porque elas não acham que esse problema é muito urgente. Então, o segredo nessa fase é falar as coisas certas no momento certo, que fazem elas perceberem que o problema é mais urgente do que elas achavam que era. Eu vou te dar um exemplo fora do TI para ficar mais simples de você entender. Imagina aquele cara que está muito acima do peso. Ele sabe que precisa emagrecer, que a saúde dele está comprometida, mas ele fica enrolando e dizendo: eu preciso fazer uma dieta, preciso buscar uma academia, eu tenho que parar de tomar Coca-Cola, preciso buscar um nutricionista. Mas ele nunca se mexe realmente para buscar um nutricionista, ou ele nunca vai lá e se matricula numa academia. Ele vai literalmente empurrando com a barriga. O Gladiador Cloud usa um passo a passo para atrair a atenção desses clientes pela internet e, através de uma estratégia de comunicação sequencial, deixa eles com muita urgência de consumir seus serviços e dispostos a pagar o que for necessário para resolver os problemas deles. Os próximos níveis eu vou juntar todos num só, porque eles são bem parecidos, tá? É o seguinte, esses 90% que Holmes diz que não estão pensando em comprar é porque, na verdade, essas pessoas ainda não perceberam que elas têm um problema. Por exemplo, vamos pensar numa empresa de desenvolvimento que tem o seu sistema lá rodando num VPS, que é um servidor dedicado num provedor comum. O sistema cai toda hora, pelo menos uma vez por mês, fica fora. Os clientes dessa empresa já estão ficando insatisfeitos. E ele está perdendo pelo menos um cliente por mês. Esse empresário, ele fica trabalhando até tarde, resolvendo incidente. Final de semana ele não consegue ter paz, ele não consegue ficar um tempo com a família dele descansado e muito menos fazer uma viagem. Só que ele acha que as coisas são assim mesmo. Ele se acostumou com aquela situação. Ele acha que se ele colocar em um outro provedor, vai continuar tudo a mesma coisa, que isso são ossos do ofício, que não tem o que fazer. Ao plugar o método Gladiador Cloud nessa situação, é possível fazer com que esse empreendedor perceba que ele tem um grande problema, que existe uma solução para esse problema, que essa solução é a computação em nuvem e que se ele adotar, nunca mais ele vai ter problema de queda de servidor e, consequentemente, ele não vai mais perder cliente. Para resolver esse problema, ele vai pagar o preço justo pelo seu serviço, o que ele realmente vale. Afinal,
Quanto vale um serviço que ajude a nunca mais perder cliente? Ter boas noites de sono e passar finais de semana tranquilos com a sua família, ou talvez até fazer uma viagem de vez em quando. Nesse momento, seus concorrentes vão ficar tentando entender o que você está fazendo e vão querer te imitar, mas eles não vão conseguir porque eles não conhecem o método. Então eles vão continuar se degladiando lá por aqueles 3% de clientes chorões que ficam pedindo desconto. Terceira habilidade, o golpe final. Agora é a hora de entrar na arena. Com as duas habilidades anteriores, você apresentou um estilo diferente de negócio, uma solução diferente para o mercado, surpreendendo o cliente e evitando que ele compare os seus serviços. E com a segunda habilidade, você atraiu 97% do mercado que os seus concorrentes nem sabem que existe. Mostrou o real valor das suas soluções com a comunicação certa e fechou negócios por um preço justo, o preço que os seus serviços realmente valem. Agora é a hora do golpe final. A execução. Uma habilidade que define se o gladiador continuará na arena ou se a sua batalha vai ser breve. É o que separa os homens dos meninos. Depois que a gente adquiriu essa habilidade, tudo ficou diferente. A gente passou a enxergar coisas que antes eram invisíveis. E por isso a gente não conseguia ter os resultados que a gente queria. É como treinar o ano todo para a batalha e na hora da decisão entrar na arena sem as armas certas. Essa habilidade é constituída de duas técnicas muito usadas nas empresas modernas: o coaching e a consultoria. E nós vamos te explicar como essas técnicas vão te ajudar. Coaching. Alguma vez você já se sentiu perdido num objetivo, sem uma meta clara ou sem saber por onde começar para alcançar os resultados que você quer? Você não é o único. Isso acontece o tempo todo com a maioria das pessoas. E esse problema é exatamente o que o coaching resolve, através de um processo organizado que conduz a pessoa da incerteza até o resultado desejado. O coaching é usado para elevar o nível de equipes em grandes corporações e é o que faz um atleta de alta performance ganhar a medalha de ouro. Se você pesquisar aí, você vai ver que por trás de um grande atleta sempre tem um coach. A base do coaching são etapas organizadas e conduzidas através de perguntas estratégicas que têm o poder de extrair do cliente todas as informações necessárias para alcançar aquele objetivo. Por exemplo, digamos que é um sábado e você convida a sua esposa para ir na pizzaria, afinal vocês vão na pizzaria todo sábado, só que ela não está afim de ir. Não quer e você acha, caramba, por que ela não quer ir se a gente sempre vai na pizzaria? Acontece que nesse momento, se você fizer as perguntas certas, você vai descobrir que talvez ela ache que ela comeu muita besteira durante a semana e naquele dia ela quer ter uma alimentação mais saudável. Então, as perguntas de coaching, elas descobrem o real motivo pelo qual uma pessoa quer alguma coisa ou não quer, que na maioria das vezes não é o que ela falou para você. E também não é o que você acha que é. E só fazendo as perguntas certas, você descobre esse real motivo. A execução do método Gladiador Cloud é baseado na organização e na inteligência do processo de coaching, onde o gladiador aplica a técnica e descobre os objetivos que talvez nem o próprio cliente tenha clareza, e extrai as informações cruciais para direcionar o projeto. E o melhor de tudo é que é um processo simples, sem aquela burocracia de ficar fazendo gestão de projeto e perdendo tempo preenchendo formulários e ferramentas. Como eu já te falei no episódio anterior, eu sou Master Coach, que é a maior certificação de coaching existente no mercado hoje. Então eu escolhi a dedo as ferramentas de coaching mais adequadas e que a gente mais usa nas nossas consultorias e coloquei lá dentro do método Gladiador Cloud. Consultoria. Essa é a parte que você coloca a mão na massa e aplica todos os conhecimentos técnicos que você aprendeu na primeira habilidade de cloud. Mas tem um detalhe muito importante. Uma migração deve ser feita de forma que o sistema do seu cliente fique acessível a maior parte do tempo possível, ou que de preferência ele nem caia. E para isso, você precisa seguir um plano de migração. Então, antes de sair criando recursos, montando a estrutura do cliente, você precisa avaliar o ambiente atual para definir quais os serviços vão ser usados para implantar essa aplicação na nuvem. É como se você recebesse um quebra-cabeça com as peças tudo dentro de um saco e começasse a encaixar cada uma no seu devido lugar. Então você precisa mapear o ambiente do cliente, entendendo cada parte da estrutura e como elas vão se integrar. Tendo essas informações, você precisa ver qual o serviço na nuvem que você pode usar para cada uma. Então, só a partir daí você deve começar de fato a executar o projeto. Ou seja, a criar a estrutura do cliente na nuvem. Agora você pode estar pensando, cara, isso é muito confuso.
Não, parece confuso porque você não conhece o processo. Mas lá dentro do método Gladiador Cloud, tá tudo muito separadinho. A gente criou um método, tipo um mapa, que você só vai seguir as etapas e vai chegar nesses resultados. Eu espero sinceramente que essa série esteja ajudando você. A gente decidiu fazer esse evento para mostrar para os empreendedores que é possível sim ter um negócio de TI lucrativo. Se hoje você não consegue ter o resultado que você quer, é porque tem coisa que você não sabe. Sinto muito, mas eu preciso ser sincero com você. Eu sei que algumas pessoas vão assistir esse conteúdo, talvez até anotem alguma coisa, tentem aplicar, colocar isso em prática, mas daqui a 1 ou 2 semanas vai voltar tudo ao que era antes e elas vão continuar tendo os mesmos resultados que sempre tiveram, trabalhando muito e ganhando pouco. Mas como em todos os eventos que a gente faz, sempre tem pessoas dispostas a dar um basta nos resultados medianos e comprometidas em mudar. E essas pessoas vão ter a oportunidade de dar esse passo e fazer parte do nosso treinamento Gladiador Cloud, que é um treinamento detalhado, que explica passo a passo tudo isso que a gente falou aqui nessa série. E nós vamos falar mais detalhes desse treinamento nos próximos vídeos. E no próximo episódio vai ser mão na massa. Você vai ver ali na tela do computador a gente colocando em prática algumas partes do método Gladiador Cloud. Mas antes de fechar esse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. O seu comentário é muito importante para a gente saber se está dando um conteúdo que realmente faça diferença na sua vida. E você também pode deixar suas dúvidas, suas opiniões, que a gente vai responder as dúvidas ali mesmo nos comentários, ou talvez até colocar no meio do vídeo aqui, junto com o conteúdo do Arena Cloud. Então é isso aí, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!